E assim, irmãos, depois de tudo isso, eu posso dizer: Deus não apenas me tirou do lodaçal, mas me colocou sobre a rocha firme. Mas deixa eu contar mais um detalhe que muitos não sabem. Depois que eu fui batizado, a minha mãe me chamou num canto e disse: Filho, você lembra daquela palavra que o irmão deu na igreja sobre o anzol da graça? Pois é, eu não te falei na época, mas naquela mesma semana eu sonhei com você. Sonhei que você estava num rio escuro, se debatendo, e uma mão forte segurou o anzol que estava preso na tua boca. Você lutava, mas a linha não arrebentava. E do outro lado tinha um homem de roupa branca puxando com firmeza. Eu acordei com um peso no peito e só conseguia orar: Senhor, não solta a linha. Eu fiquei parado, irmãos, porque aquilo era a confirmação de que Deus já estava trabalhando muito antes de eu perceber. Enquanto eu estava na praça, achando que era livre, eu já era peixe fisgado, e o pescador não ia soltar. A provação que veio como teste de fidelidade. Mas o adversário não desiste fácil não. Depois do batismo, eu pensei: agora tá tudo resolvido, vou viver em paz. Mas não é assim que funciona. Deus não nos tira do fogo para nos jogar na sombra. Ele nos prova para nos fortalecer. 2 meses depois, eu comecei a sentir uma dor forte nas costas. No começo achei que era cansaço do trabalho, eu carregava a caixa de mercado, e o serviço era pesado. Mas a dor foi aumentando, e um dia, ao tirar a camisa, vi que as minhas costas estavam cheias de manchas vermelhas como queimaduras. No outro dia já eram bolhas. Fogo selvagem de novo. Eu falei: não, Senhor, eu já passei por isso. Mas dessa vez foi pior. As bolhas estouraram, a pele descascava, e a dor era como se alguém tivesse jogado álcool em ferida aberta. Os médicos falavam em infecção generalizada, falavam em internação. Mas eu lembrei das palavras do irmão na igreja: Deus não faz barganha, mas Ele cumpre a sua palavra. E foi aí que a igreja entrou em ação. Os irmãos começaram a jejuar. As irmãs faziam vigílias nas casas, orando por mim. O cooperador de jovens, o mesmo que me corrigiu na praça, veio me visitar e disse: Irmão, isso não é castigo. É prova. Deus está te lapidando para te usar. Eu não entendia, mas obedeci. Mesmo com dor, eu ia para a igreja. Mesmo fraco, eu levantava as mãos no culto. E numa dessas noites, enquanto o irmão orava por mim, eu senti algo quente descendo pelas minhas costas, como se fosse mel derretido. Quando eu cheguei em casa e tirei a camisa, as feridas estavam secando. Não foi instantâneo, levou semanas, Deus estava restaurando. A vitória que veio no serviço. Hoje, irmãos, eu não tô aqui só para contar um milagre. Tô aqui para mostrar o que Deus fez de um homem que Ele tirou do lixo. Minha mãe, que orava em silêncio, hoje está na obra do Senhor, ensinando as crianças na escola bíblica. Meu pai, que nunca tinha pisado numa igreja, depois de ver a minha restauração, se batizou e hoje é diácono. Eu, que fui fisgado como um peixe rebelde, hoje sou cooperador de jovens. Sim, irmãos, o mesmo que levava os outros para a praça, hoje leva para a igreja. E sabe qual é a maior prova de que Deus mudou a minha vida? Os mesmos amigos que me chamavam para beber, hoje me pedem oração. Alguns até já vieram aos cultos. Porque quando Deus opera, até o adversário é obrigado a reconhecer. A lição que ficou. Irmãos, eu aprendi que, Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele já está puxando o anzol. 2. A oração de uma mãe vale mais que 1000 sermões. Foi o joelho dela dobrado que segurou a minha vida. 3. A prova vem para nos aproximar, não para nos afastar. Se eu tivesse desistido na primeira dor, não estaria aqui hoje. 4. Deus não precisa de homens perfeitos, Ele usa homens fiéis. Eu ainda tropeço, ainda erro, mas eu não saio do lugar. E para quem está ouvindo isso hoje pensa: mas o meu caso é pior, eu digo: Deus não olha pro tamanho do problema, Ele olha pro tamanho da tua fé. Se você der um passo, Ele corre para te encontrar. O desfecho, glória a Deus. Hoje, quando eu vejo um jovem na praça, eu não julgo. Eu me aproximo e falo: irmão, eu já estive aí. Mas tem um lugar melhor. Vem conhecer, porque a mesma graça que me fisgou pode fisgar qualquer um. E se Deus fez isso por mim, um pecador, um rebelde, um homem cheio de feridas, imagina o que Ele não pode fazer por você. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. E se você está passando por uma luta hoje, fica firme. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Silêncio, depois um coro de amém, e glória a Deus. Nota final. Este relato mantém o tom realista e detalhista da CCB com diálogos diretos, mãe, cooperador, médicos, descrições físicas e emocionais, bolhas, dor, alívio gradual, doutrina implícita, batismo, oração, provações como lapidação,
Foco na comunidade, igreja orando, família restaurada. Conclusão edificante, chamado à fidelidade, não a emoções passageiras. Pronto para ser usado em cultos, programas de rádio ou testemunhos pessoais, seguindo o padrão autêntico da CCB. A visitação que mudou tudo. Mas a história não terminou ali. Porque Deus, que é fiel, não só me tirou do abismo, Ele me deu um propósito. Depois do batismo, eu sentia uma fome por conhecer mais de Deus. Não era só gratidão, era uma necessidade. Comecei a ir aos cultos de doutrina, a estudar a Bíblia, a buscar entender por que Deus tinha me poupado. E foi num desses dias que o Espírito Santo me falou algo que mudou tudo. Estava eu numa reunião de jovens, ouvindo o irmão cooperador explicar sobre o chamado de Deus. De repente, enquanto ele falava, uma palavra veio forte no meu coração. Você vai trabalhar na minha obra. Eu tremi. Não era medo, era certeza. Mas logo veio a dúvida, eu, Senhor, com todo o meu passado? Quem vai me ouvir? E foi aí que o irmão cooperador, como se Deus estivesse falando por ele, virou para mim e disse, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Glória a Deus! O primeiro desafio, a aprovação da fé. Não demorou muito para Deus começar a me usar. Um dia, o irmão responsável pela região me chamou e disse, vamos fazer uma visita a um irmão que está fraco na fé. Você vem? Eu fui. Mas quando chegamos na casa do irmão, ele nos recebeu com o rosto fechado. Não quero saber de igreja. Já tentei e não deu certo. Deus não me ouve. Meu coração apertou, porque eu já tinha sido aquele homem. Já tinha dito aquelas mesmas palavras. E ali Deus me deu uma oportunidade de ouro, usar minha história para glorificar o nome dele. Sentei ao lado do irmão e falei, eu também já pensei assim. Achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que ele fez? Me deixou cair para me mostrar que só ele podia me levantar. Hoje eu tô aqui não porque sou forte, tô aqui porque ele é fiel. O irmão baixou a cabeça. E quando olhei para ele vi lágrimas nos olhos. Naquela noite ele foi conosco para a igreja. E uma semana depois estava nas águas do batismo, louvando a Deus com línguas que nunca tinha falado. Isso é o poder do testemunho, irmãos. A vitória que veio com o tempo. Mas nem tudo foi fácil. Porque o adversário, que não gosta de ver almas sendo salvas, tentou de tudo para me derrubar. Um dia, depois de um culto, comecei a sentir aquela queimação de novo. O fogo selvagem tinha voltado, mas dessa vez não no corpo, e sim na mente. E se Deus não te curar dessa vez? E se você voltar a ser aquele homem de antes? Era uma guerra. Mas eu tinha aprendido uma coisa, a oração é a nossa arma. Chamei minha mãe e nós duas nos ajoelhamos. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras, foi um clamor. Senhor, o Senhor já me tirou uma vez. Não vai me deixar cair de novo. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte a queimação sumiu. E dessa vez não voltou mais. Os médicos não entenderam. Disseram que era remissão espontânea. Mas eu e minha mãe sabíamos, foi Deus. O milagre que ninguém viu, mas todo mundo sentiu. Anos se passaram. Eu já era cooperador, já tinha batizado dezenas de pessoas, já tinha visto Deus fazer coisas que só Ele pode fazer. Mas tinha uma coisa que ainda me doía, meu pai. Ele nunca tinha aceitado Jesus. Sempre dizia, cada um tem sua crença. Eu respeito a de vocês, mas não é para mim. Até que um dia ele adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para assustar. E foi ali no leito do hospital que ele me chamou e disse, filho, eu quero ser batizado. Eu quase caí da cadeira. Pai, o senhor tem certeza? Ele olhou para mim com olhos sérios. Tenho. Porque se Deus fez tudo isso por você, Ele pode fazer por mim também. No domingo seguinte, com 68 anos, meu pai desceu aquelas águas. E quando saiu estava falando em línguas, louvando a Deus como nunca tinha feito. Aquele dia a família estava completa. A lição que ficou. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me salvou, Ele me transformou numa ferramenta. O jovem rebelde virou um servo. As feridas do corpo viraram marcas de uma batalha vencida. A família dividida se tornou um só em Cristo. E se eu pudesse deixar um recado para quem está lendo isso, seria este. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está fraco, Ele te fortalece. Se você caiu, Ele te levanta. Se você acha que não tem mais jeito, Ele te mostra que tem. Porque a mesma graça que me fisgou na praça, que me curou do fogo selvagem, que restaurou minha família, essa graça está disponível para você hoje. Só depende de uma coisa, você querer ser pescado. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. E se você está passando por uma luta agora, fica firme. Porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Coro de amém. E glória a Deus, enche o ambiente.
Notas finais, para alinhamento com o padrão CCB. Detalhes concretos mantidos, idades, diálogos, descrições de curas e batismos, sem exageros. 2. Doutrina implícita. Batismo como porta de entrada para a salvação, pai batizado aos 68 anos. Oração e jejum como armas espirituais, luta contra o fogo selvagem. Testemunho pessoal como ferramenta de evangelismo, jovem na praça, irmão fraco na fé. 3. Tom equilibrado. Alegria pela vitória, mas sem triunfalismo. Reconhecimento das batalhas, mas com foco na fidelidade de Deus. 4. Chamado final. Pessoal, Deus te quer. Comunitário, fica firme. Doutrinário, a obra vai ser concluída. Pronto para ser compartilhado em cultos, rádios ou redes sociais da CCB, mantendo a autenticidade e o poder de edificação. Continuação do relato, estilo CCB, detalhado, fiel e edificante. O irmão faz uma pausa, olha para o chão por um instante, como se revivesse cada momento. A voz fica mais grave, mais firme, como quem sabe que a história não é só dele, mas de muitos que ali estão ouvindo. Mas eu não posso terminar esse testemunho sem contar um detalhe que mudou tudo. Porque, irmãos, quando a gente pensa que já viu a mão de Deus, ele mostra que tem muito mais. O auditório silencia. Alguns irmãos mais velhos balançam a cabeça em sinal de já sei onde isso vai dar. Outros, mais novos, se inclinam para a frente curiosos. Depois que eu fui batizado, a minha mãe me chamou num canto e falou assim: Filho, você lembra daquela palavra que a irmã deu na igreja, do peixe fisgado? Eu disse: Lembro, mãe. Ela abaixou a voz e falou: Pois é, naquela noite, depois que você saiu de casa, eu não dormi. Fiquei de joelhos até o sol raiar. E Deus me mostrou uma coisa. Aqui o irmão olha para o público e diz com ênfase: Mãe, o que foi? Eu perguntei. Ela disse: Enquanto eu orava, vi uma rede. Não era um anzol só não, filho. Era uma rede cheia de peixes. E todos eles se debatiam, menos um. Esse peixe estava quieto, como se já soubesse que não adiantava lutar. E aí eu ouvi uma voz: Esse é o teu filho. Ele já está cansado de nadar contra a corrente. Agora é só puxar a rede. O irmão faz uma pausa longa. Alguém no fundo grita: Glória a Deus. Outros irmãos murmuram amém. Ele continua, agora com a voz mais emocionada. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, irmãos, quando a gente acha que está perdido, Deus já está preparando a rede. Quando a gente acha que está sozinho, Ele já está juntando os irmãos para puxar a gente para fora da água. Aqui ele olha para um jovem na primeira fileira, como se falasse diretamente com ele. Você aí que está pensando em sair da igreja, que está achando que ninguém vê a tua luta. Cuidado, porque o adversário é esperto. Ele te mostra a praça, te mostra a festa, te mostra o mundo como se fosse liberdade. Mas é só uma ilusão, irmão. Lá fora, você é só mais um peixe no cardume. Mas aqui dentro, você é filho de Deus. O coro responde com um amém, uníssono. O irmão abaixa a voz como se compartilhasse um segredo. E sabe o que mais? Depois que eu fui batizado, a minha mãe guardou um frasco. Um frasco pequeno, de remédio. Dentro dele tinha um pedaço de gás ensanguentada. Era da primeira vez que o fogo selvagem estourou no meu braço. Ela guardou aquilo como prova. Não para mostrar para ninguém, não. Mas para quando a dúvida viesse, ela lembrar: Deus curou meu filho. Não foi médico, não foi remédio. Foi a oração, foi o jejum, foi a fé. Ele segura um lenço, como se enxugasse uma lágrima, mas não chora. A voz fica mais firme. E hoje, esse frasco tá lá em casa, no armário, junto com a minha Bíblia. Porque, irmãos, Deus não apaga as marcas da gente para a gente esquecer. Ele apaga para a gente lembrar do poder dele. Silêncio. Alguém grita: Aleluia. O irmão levanta a mão pedindo atenção. Mas tem mais uma coisa. Porque essa história não é só minha. É da minha família toda. Aqui, ele conta com os dedos. Meu pai, que foi batizado com 68 anos, hoje é um dos irmãos mais firmes da igreja. Minha mãe, que orou de joelhos até o sol raiar, hoje está na obra do Senhor, visitando os enfermos. Minha irmã, que via eu me afastar e chorava escondido, hoje é cooperadora na escola bíblica. E eu que fui pescado pela graça, hoje tô aqui de pé para dizer: Deus não desiste de ninguém. O auditório explode em glórias. O irmão espera o barulho passar, então continua, agora com um tom de urgência. Mas irmão, irmã, não espere Deus te fisgar com um anzol para você voltar. Não espere a doença, não espere a perda, não espere o fundo do poço. Se você está ouvindo essa voz hoje, é porque Deus já está puxando a rede. E a pergunta é: você vai se debater ou vai se entregar? Ele faz uma pausa dramática, olha para o chão, e então levanta a cabeça com um sorriso.
Porque eu posso garantir uma coisa: do lado de fora, a água é turva. Do lado de dentro, tem paz. Do lado de fora, tem solidão. Do lado de dentro, tem família. Do lado de fora, o adversário te promete liberdade, mas te dá cadeia. Do lado de dentro, Jesus te dá vida, e vida em abundância. O coro responde com um glória a Deus, tão forte que parece abalar as paredes. O irmão fecha os olhos, como se orasse por um segundo, e então termina. Então, se você tá aqui hoje e sente que tá nadando contra a corrente, para de lutar. Deixa Deus te pescar, porque o anzol da graça já tá na tua boca. Só depende de você morder. Silêncio. Então, como um só homem, a congregação responde: Amém. O irmão sorri, faz o sinal da cruz no ar e diz: Que Deus abençoe a todos nós, e que a obra que Ele começou em cada um aqui seja concluída no dia de Cristo Jesus. O culto termina com o hino Glória a Deus nas alturas, e muitos irmãos se aproximam do jovem que deu o testemunho, alguns para abraçá-lo, outros para pedir oração. Alguns cooperadores já se preparam para receber os que querem se batizar no próximo culto. Detalhes que fortalecem o relato, estilo CCB. Provas tangíveis. O frasco com a gaze, evidência física da cura sem sensacionalismo. A visão da rede, símbolo bíblico, confronte com o MT 13h47, adaptado ao contexto. A idade do pai ao ser batizado, 68 anos, mostra que nunca é tarde. 2. Doutrina implícita. Batismo como novo nascimento, do lado de fora, a água é turva, do lado de dentro, tem paz. Oração e jejum como armas, mãe que ora até o sol raiar. Comunidade como rede, Deus já tá juntando os irmãos para puxar a gente. 3. Chamados específicos. Para os jovens, você que tá pensando em sair da igreja, advertência amorosa. Para os enfermos, Deus não apaga as marcas para a gente esquecer, mas para a gente lembrar do poder dele. Esperança na cura. Para os pais, não espere o fundo do poço, incentivo à oração preventiva. 4. Fé em ação. A mãe não discute, ora. O filho não desiste, mesmo doente, congrega. A família não se divide, se restaura. 5. Frase final impactante. O anzol da graça já tá na tua boca. Só depende de você morder. Convite claro, sem pressões. Como usar esse relato na CCB? Em cultos de testemunhos, ideal para jovens e famílias com foco em restauração. Em rádios da CCB, pode ser dividido em partes. A Rede de Deus, parte 1. O peixe que se afastou. Em redes sociais, publicar trechos com frases-chave. Deus não desiste de ninguém. A prova tá guardada num frasco em casa. Em estudos bíblicos, usar para discutir fé, oração e fidelidade, sem focar em milagres, mas na obediência. Palavra-chave para destaque, estilo CCB. Tema frase do relato, base bíblica implícita. Chamado o anzol da graça já tá na tua boca. Amós 4h02, Mateus 4h19. Oração, fiquei de joelhos até o sol raiar. Lucas 18h01, Tiago 5h16. Restauração, Deus não apaga as marcas para esquecer. Joel 2h25, Salmo 30. 2. Fidelidade à obra que Deus começou, ele termina. Filipenses 1h06, advertência lá fora, você é só mais um peixe. 1 João 2:15-17, conclusão no estilo CCB. Irmãos, essa história não é minha, é de Deus. E se ele fez isso comigo, que sou um pecador, imagine o que ele pode fazer na sua vida. Não espere o anzol. Venha por vontade própria. Porque do outro lado dessa porta tem uma família te esperando. Tem um Deus te chamando. E tem uma obra que só vai ser concluída se você ficar firme. Glória ao nome santo do Senhor. O culto termina com o hino Santo, Santo, Santo e muitos corações são tocados.